que online, é impossível absorver tanta informação em pouco tempo e muita atividade uma em cima da outra, né? Isso daí é desumano, né? Se a gente for ver, né? E muita informação desnecessária, né? Também. Concordo também, patrocínio, concordo. Não leva a nada. Por exemplo, as moças que dão a notícia lá da Covid, elas repetem o nome dos 25 estados brasileiros todas as vezes. Eu acho que quem não aprendeu o nome dos estados agora é porque realmente não quer aprender. Porque, olha, tem 20 estados em vermelho. Ela fala o nome de todos. Ela devia falar o nome dos 5 que não estão em vermelho. Pronto. É a lógica. Mas não existe lógica na informação. Pronto, o chefe chegou. Bom dia, gente. Desculpa aí, eu estava aguardando o Marçal me liberar. Eu fiquei aqui travado. A Ivani também está precisando que o Marçal libere ela. Ela está no outro compartimento da casa, na cozinha. Então tá bom. Mas enfim, vamos começar logo que a gente atrasou aqui com essa entrada aqui. Eu vim mandar um WhatsApp. Eu estava mandando uma mensagem para vocês para avisar que eu estava aguardando ali na sala de espera. Né? Aí acabou liberando. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Separei 3 perguntas aqui. Né? Na verdade, eu preparei numa ordem, mas eu vou inverter a ordem. Eu vou da terceira para a segunda e depois para a primeira. Né? Uma das perguntas foi uma sugestão do Cássio, aí, que o Cássio falou, que a pergunta diz respeito ao Natal. Né? Mas eu fui dar uma olhada no livro lá e vimos que nós pulamos um capítulo do livro. Né? O livro, nós abordamos quase todos os capítulos, tinha um capítulo que a gente não abordou, que é um capítulo a respeito da oração. Né? Então, eu fui buscar uma pergunta desse capítulo para a gente tratar, tá? E as outras perguntas têm mais ou menos a ver com sobre o Natal, mas meio americano, né? E a outra também é sobre o Natal. Mas a pergunta que a gente vai começar hoje, então, diz respeito à oração, e a pergunta é: Deus ouve as orações de um não cristão? Então, se um não cristão ora, Deus ouve a oração dele? Quero opiniões. Quem acha que sim, quem acha que não? E por que sim, por que não? Quem quer começar? Débora, começa aí, Débora. Você está com a cara de interrogação. Eu vou dar oportunidade para os colegas. Eu quero ouvir os palpites dos meus então, queridos aqui primeiro. Cássio. Eu passo. Está na minha ordem aqui, está na minha sequência. Depois da sequência da minha telinha aqui. Depois do Cássio vem a Thaís, tá, Thaís? Vai se preparando aí. Pô, assim, eu não tenho base bíblica nenhuma para falar sobre isso. Tá sem som? E agora? Não, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu também. Sim. Assim, o Eli tá me ouvindo, Eli? Sim, agora tô. Desculpa, eu que estava sem. Tá bom. Então, eu não tenho base bíblica nenhuma assim para falar sobre isso daí, mas é até difícil dar uma resposta dessa, né? Porque se Deus não faz acepção de pessoas, né? Pelo que a gente entende, eu acredito que se a pessoa ela ora para Deus com sinceridade no coração dela, crendo que Deus existe e com certeza vai ouvir a oração que ela está fazendo naquele momento, a gente não sabe nem dizer se é um momento de desespero, de sofrimento, até um momento de gratidão. Eu acredito que Deus ouve a oração das pessoas, mesmo elas não sendo cristãs. Assim, é um ponto de vista do Cássio, tá? Eu não tenho base bíblica para isso, sinceramente. Tá bom. Thaís? Eu também acho que houve, sim. Eu acho que cristão seria crer em Deus, e a forma de você se achegar, estar mais próximo a Deus, entender sobre todas as questões da Bíblia, é tudo através da oração. Então, se Deus não ouvir isso,
como essa pessoa começaria, como essa pessoa evoluiria, como tudo isso se daria, né? Então, acho que a oração é quase que o principal instrumento aí da fé, e não vejo como não ouvir, sabe? Não faria nenhum sentido se não ouvisse, mas também sem base bíblica alguma. É um achismo mesmo. Tá bom. Muito bem. Para eu citar a Camila aí, eu vou complicar um pouquinho mais a pergunta. Deus ouve e responde a oração? Porque Deus vai ouvir tudo, né? Ele sabe todas as coisas, ouve todas as coisas. Agora, ele ouve e ele honra a oração de um não cristão? Bom dia a todos. Bom, aqui quem é a Camila que está falando. Ah, tá bom, Camila. Mas é uma opinião conjunta aqui, minha e da minha mãe. Da minha mãe e minha. Na realidade, a gente crê, sim, que Deus ouve e responde. Tem um versículo que eu gosto muito, eu acho muito lindo, que fala: o homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Está lá em Salmo 25, versículo 12. E até ontem mesmo, a gente nem sabia que ia ser esse tema, essa pergunta na aula, e à noite nós estávamos conversando sobre isso. Minha mãe estava falando para minha irmã sobre pessoas que não têm um conhecimento bíblico, ou do plano da salvação, e são pessoas tementes a Deus, e que têm uma fé muito grande. E a gente sabe que Deus contempla a fé, Deus não quer que ninguém se perca, vai ao encontro do que a Thaís também acabou de falar. Como que se dá essa aproximação entre Deus e o homem? Então, até que a pessoa conheça, tenha a revelação do plano da salvação, Deus vai chamando, né? E colocando fé no coração da pessoa, eu acredito. E a gente vê, assim, que realmente muitas pessoas temem ao Senhor, elas ainda não têm toda a revelação do plano da salvação, mas elas creem, confiam em Deus, e a oração, o que é? É falar com Deus. E elas estão falando com Deus, e Deus, ele se inclina, eu creio que ele se inclina para ouvir, porque ele procura os verdadeiros adoradores. Ele olha, a gente tem até um salmo que fala isso, né? De Deus se inclinar para ouvir, dele procurar os verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que buscam a ele em oração, falam com ele, conversam com ele. Então, eu creio que sim, Deus ouve e responde sim a oração de uma pessoa que teme a ele, que busca essa comunhão com ele. Patrô, sua opinião aí para a gente encerrar. Eu acho que existem dois tipos de não cristãos. Uns que ainda não são cristãos, quer dizer, que estão aguardando a oportunidade de declarar Jesus como Senhor das suas vidas, e outros que rejeitam o Cristo como Senhor e Deus. Aqueles que rejeitam Cristo como Senhor e Deus não serão ouvidos, porque Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Então, quem não aceita voluntariamente, ele está fazendo até um pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado não perdoável por Deus. Mas aqueles que ainda não chegaram à salvação, eu acredito que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, Deus ouve também aqueles que não rejeitaram a Cristo. Então, a gente pode dizer o seguinte: os que não rejeitaram a Cristo podem ser ouvidos pela graça de Deus, pela misericórdia. E os que rejeitaram conscientemente, eles não são aceitos. Essa é a minha posição atual. Muito bem. Eu já fui de opinião diferente também, né? Antigamente. Só fazendo uma observação, ao professor, patrocínio também, a colocação dele. Eu penso, professor, que na realidade a pessoa que que rejeita a Deus, ela não vai orar a Deus, ela não quer ter comunhão com o Senhor. Então, acho que a pessoa querer se chegar a Deus é porque ela
ela busca essa comunhão com Deus. Aqueles, com certeza, aqueles que rejeitam veementemente, né? Na realidade, eles nem buscam, já estão condenados, porque não querem a comunhão com o Senhor, né? Uhum. Ok. Posso fazer uma colocação? Claro, Cássio. Assim, que a gente, claro que a gente não tem como a gente entrar na mente nem no coração da pessoa, mas a gente também pode pontuar a questão, né, de para que Deus que essa pessoa está orando, né? Que Deus que ela está buscando, né? A gente também pode pensar nesse aspecto, é só uma colocaçãozinha, tá bom? Muito bem. O Edias Zezé aí que chegaram, que bom que vocês estão participando aí da gente também. A pergunta que estamos estudando é se Deus ouve e responde e honra a oração de um não crente ou de um não cristão. Tá? Eu estou falando não crente porque nós vamos procurar algumas bases bíblicas aqui para isso, né? E nós vamos então pegar alguns temas aí alguns textos do Velho Testamento, tá? Em primeiro lugar, vou pedir para para Débora ler para nós aí, ó, Jonas 3, de 5 a 10. E eu vou pedir para o Cássio ler 1 Reis 21, de 17 a 29. Depois eu pedi para a Thaís abrir para nós em Marcos 7, de 24 a 30. Então, nós vamos ler 3 textos, tá? Então, Jonas 3, de 5 a 10, a Débora. O Cássio, 1 Reis 21, de 17 até 29. Né? E a Thaís, Marcos 7, de 24 a 30. Então, vamos lá, Débora. Jonas 3, de 5 a 10. O título é O Arrependimento dos Ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizera, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria e não o fez. Muito bem. Então aqui nós estamos falando já de um povo dos ninivitas que, de tão maus que eram, né, Deus tinha planejado destruir a cidade, né? Antes de destruir, resolveu dar uma oportunidade e mandou Jonas ir lá para poder pregar para os ninivitas, né? E aí nós conhecemos bem a história de Jonas, né? Que pregou ali com uma certa má vontade, né? Mas mesmo assim eles se arrependeram. Bom, se todos se arrependeram, ou se alguns se arrependeram, se o arrependimento do rei é verdadeiro ou não, a gente não sabe, né? Parece que sim, né? Porque pelo menos que alguns, porque Deus se compadeceu, quer dizer, Deus não teria se enganado com alguns corações ali, como fala, querendo enganar a Deus, né? Demonstrando um arrependimento que não seria verdadeiro. Mas nós estamos falando aqui de um povo que não era crente, né, que não cria em Deus, e que através, então, desta pregação, Deus, então, vai lá e resolve atender o pedido dessas pessoas, tá?
Bom, a gente pode dizer assim, mas tudo bem, nós estamos atendendo aqui o pedido, Deus atende o pedido de um crente que já está se arrependendo. Então, se é um arrependimento, né, Deus vai ouvir. Vamos ver agora a 1 Reis, então, 21, de 17 a 29. Cássio, 1 Reis aí, 21, de 17 a 29. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé: vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Eles lamberão o seu próprio sangue. Quando Acabe viu, Elias perguntou: você já me achou meu inimigo? Elias respondeu: achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso, ele lhe disse: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Bassá, filho de Aias, pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: e quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Continua, né? Não houve Sim, então 29, isso. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas que não agradam ao Senhor, como fez Acabe. E tudo o que ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país, conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor disse ao profeta Elias: você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do seu filho, dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Bom, Acabe, então... Bom, a gente conhece a história do rei Acabe, né? E a relação de Jezabel com os profetas, né? Então, Jezabel queria a cabeça de todos os profetas, né? Queria fazer uma matança dos profetas, inclusive do profeta Elias. E essa mulher, talvez... Bom, ela tem uma representação de tudo que é ruim. Então, tanta representação de que é ruim, que no Apocalipse, quando se vai falar, né, de uma mulher terrível, eles falam do nome novamente da Jezabel, tá? Então, você quer um pior exemplo do que esse? Se Acabe se arrepende ou não, não me parece que Acabe tem um profundo arrependimento, parece que ele tem um profundo constrangimento, uma profunda tristeza, porque no final de contas o que aconteceu, ele realmente a mão de Deus aqui vai pesar sobre mim e sobre minha família e tudo mais. E ele se humilha perante Deus. E Deus, então, ouve a oração de Acabe. E diz assim, tá bom, eu vou poupar o Acabe. Deus, veja que Deus não muda a decisão dele em relação a todas as coisas que aí o Cássio leu, que está descrito aí em 1 Reis. Mas eu vou esperar que Acabe morra. Depois que ele morrer,
eu vou fazer isso. Eu vou poupá-lo dele em vida, né? Ver e passar por todas essas coisas que profetizou aí Elias. Então aqui temos um texto, novamente, onde Deus escuta a oração de um não crente, embora o Acabe fosse o rei de Israel, né? Mas as ações dele foram ações terríveis, né? Talvez ele tenha sido o pior rei de Israel, no sentido de que fez perseguição aos profetas da época, né? E vamos ver agora, por último, Marcos 7, de 24 a 30. O título é A Mulher Sírio-Fenícia. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Tá bom. Muito bem. Aqui nós estamos falando aqui, né, de uma mulher gentia. Ela deixa claro que ela não era judia, né? Era gentia. E ela, ao saber do poder de Cristo, né, ela leva a sua filha porque ela pede para que Cristo, então, retire os demônios que a sua filha estava possuída. Veja, ela não se converteu ao judaísmo, né, nem ao cristianismo ali. Ela somente sabia que aquele homem teria poder para curar e livrar sua filha daquela possessão. E só por acreditar nisso, ela vai lá e tem a sua oração atendida. Bom, nós temos outros exemplos, né? Nós temos Agar com Ismael, né? Que quando Abraão, então, Sara reclama muito que Ismael está lá e queria participar da herança de Abraão, então pede então para que Agar, que Abraão coloque a Agar e Ismael para fora, né? E ele vai lá e manda eles para o deserto, e aí chega até um momento que não tinha mais água, e a Agar, então, que era serva, quer dizer, não era gentia, né? Serva. Está ali no deserto, então chora amargamente, né? E aí Deus diz: bom, estamos escutando aqui o choro do seu filho, inclusive, né? E ali aparece então um poço de água para que desse água, para que ele pudesse encher o odre de água. E Deus disse então que Ismael seria também abençoado. E como foi? Então veja, nós temos aqui na Bíblia alguns trechos, alguns textos que nos comprovam que Deus ouve e atende orações de não cristãos. Se esta oração for verdadeira, se for uma oração de arrependimento, ou se for uma oração onde a pessoa está demonstrando, pelo menos naquele momento, né, seja por uma situação de desespero, seja por uma situação de tentar se livrar de um castigo muito grande, seja para tentar livrar um ente querido de uma doença, Deus vai atender. O que Deus não atende é uma oração arrogante. Aí pode ser de não cristão, pode ser de cristão, como era o caso que a gente viu no templo, né, daquele que orava para si, ele orava para aparecer. E muita coisa se pode falar em relação à oração. Não é numa resposta de 15 minutos aqui que nós vamos conseguir falar sobre tudo como deve ser feita a oração, né? Mas eu queria que o patrocínio aí lesse para nós aí o Salmo 51, 17. Eli,
Oi, patrão. Desculpe, pede para outra pessoa que eu estou sem Bíblia aqui. Eu vim na Ah, escola tá bom. dominical sem Bíblia. Olha, Oi, Débora. é só um parecerzinho aqui. Todos esses textos que você abordou, toda essa mensagem que você trouxe de pessoas não cristãs, elas chamam a atenção que são momentos de desespero mesmo, de extrema aflição. É fato que Deus usa, às vezes, alguma situação de dor, de calamidade, de preocupação, para que algumas pessoas se acheguem a Cristo. Então, assim, eu acho que, às vezes, respondendo algumas perguntas que a gente fez algumas aulas atrás, por que Deus permite que coisas, catástrofes, coisas extremas aconteçam? Justamente porque algumas pessoas vão clamar a Ele, né? Algumas pessoas vão, nessa hora de desespero, reconhecer que são incapazes. A gente não viu nenhum texto aqui onde a pessoa estava se fartando ou feliz da vida e agradecendo a Deus ou trazendo mérito para Deus. As coisas aconteceram sempre num momento de desgraça, né? Um momento de tristeza mesmo. Então, isso justifica, muitas vezes, por que Deus permite que alguma catástrofe ocorra para crentes e não crentes? Porque essas pessoas podem se achegar a Ele, né? Exato. Ô, Débora, lê para nós, então, aí o Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Vamos lá. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Então, muito bem. Aqui está uma promessa, né? E que se há um coração compungido, se há um coração contrito, se há um arrependimento ou uma sinceridade no coração da pessoa, Deus não recusa, Deus não despreza, tá? Seja cristão, seja não cristão. Como cristãos, se reconciliados com Deus, nós temos a certeza e a promessa de que se aquilo que pedimos for de acordo com a vontade de Deus, se aquilo que pedimos for na direção da vontade de Deus, nós temos a certeza, se for bom para nós, né? E se soubermos pedir, nós temos a certeza de que seremos atendidos. Eu não sei se um não cristão pode ter esta certeza de que ele será atendido. Mas o que a gente pode saber é que Deus não rejeita um coração contrido, compungido, né? Um coração sincero. Então, agora a gente pode guardar esses textos aí para a gente ter base bíblica, né? Para a gente saber que, olha, Deus, sim, podemos ver exemplos na Bíblia de pessoas que não acreditavam em Deus. Pode ser no momento de desespero, pode ser no momento de... Sim, pode. Mas se houve sinceridade, né, Deus atendeu aos pedidos dessas pessoas. Mesmo no caso de Acabe, que é o que mais me chama atenção, né? O caso de Acabe, ele não me parece demonstrar arrependimento, ele parece me demonstrar uma profunda tristeza. Uma tristeza muito profunda, mas não me parece demonstrar um arrependimento. Tá? Muito bem. Vamos então para a segunda pergunta, que essa pergunta aqui, ela vou colocar duas coisas aqui, porque eu achei interessante. A pergunta é, por que a letra X é utilizada para substituir Cristo? Mas, né, XP. e aí, Christmas. Christmas, eu estou colocando aqui no chat aqui, né? A gente, nos Estados, essa pergunta tem muito a ver com o contexto americano, né? Mas Natal nos Estados Unidos, né? A palavra de Natal para os Estados Unidos é Christmas, né? E eles substituem o Christ do Christmas com X. Então, olhem no chat aí como os americanos falam de Christmas. É o X, mas, né?
E aí essa foi a pergunta feita para o Sproul. Até porque, assim, eles acham que é uma ideia de que talvez isso fosse um certo desprezo em relação a Cristo. Tá? E aí a gente quer saber também, como essa pergunta ela é muito americana, e não tem a ver com o Natal, mas ela é muito americana, ela não tem muito a ver com o nosso contexto, dá para trazer ela também para um outro contexto, para a gente saber o seguinte, olha, por que o símbolo do peixe é associado ao cristianismo? Vocês já viram que, né, existe aquele peixinho, né, aquele desenho do peixe, e quando você põe o que é cristão, tem o símbolo do peixe para dizer que é cristão. Vocês já viram isso ou não? Já. Muito bem. Então, as duas coisas têm a ver, têm relação. Tá? Cássio, você que é professor de inglês aí, por que o X o X substitui o Cristo no Christmas? Por que ele escreve Natal com X, mas? Então, culturalmente eu não vou saber explicar, mas assim, eu tenho alguma coisa, eu tenho uma explicação um pouco na relação dessa substituição aí. É uma relação mais linguística do que cultural, tá? A questão da fonética, né? Porque o som, né, do Chris, assim, a gente pode associar com o X no inglês, né? Que na realidade o som do X em inglês é X, isoladamente, mas com algumas combinações ele vai dar esse sentido dessa sonoridade aí. Então é uma questão mais linguística e fonética que eu conheço do que cultural. Muito bem. Muito bem. É linguística, mas não é fonética. É linguística, mas não é fonética. Mas alguém quer se arriscar aí? A Thaís levantou a mão. Não faço ideia. Eu ia falar porque os americanos são sempre práticos. Ideia. Aí eles querem escrever tudo pouco, pequeno. A Camila levantou a mão aqui, ó. Olá, Camila. A Camila tá nem com o vídeo aberto. Bom, eu vou seguir com a resposta aqui, porque essa pergunta é difícil, né? Né? Na verdade, isso é uma questão histórica, mas não vem só dos Estados Unidos. Tá? Ela já vem, é antigo. Porque a palavra Christus, a palavra de Cristo no grego é Christus. E essa palavra Christus no grego, ela começa com a primeira palavra, a primeira letra que é utilizada é a letra que no nosso alfabeto corresponde ao X. Então, durante muito tempo, para se falar sobre Cristo, se usava a letra X. E só X já significava Cristo, porque é como se fosse o acróstimo de uma letra só, né? Então, X, Christus em grego, se começa com uma letra que é a letra transliterada para o nosso alfabeto como a letra X. Por isso que os americanos escrevem Christmas com X e o mas. Então, o Natal para eles é X mas. Porque X ali é a palavra de Cristo. Tudo bem? E o peixe? O que tem a ver o peixe com o cristianismo? Quem chuta? Não, eu quero um chute aí. Será que é porque Deus fez a multiplicação dos pães e dos peixes? Eu acho que antes acho que você pontou uma coisa que parece que tem a ver o X e o peixe, né? Sim. Se a gente for ver na questão do desenho, né? Acho que pelo desenho, acho que a gente consegue chegar à conclusão que dá para formar um peixe com esse X aí. Aí tem as caudas, aí na parte de cima você fecha, aí você põe a boquinha do peixe. Assim que eu entendi. Legal. Boa, Cássio. Boa tentativa. Eu tentei ser criativo, né? Foi criativo. Mas foi legal, é isso mesmo. É isso que a gente quer saber, que a gente tem que se arriscar, Cássio. Quem não arrisca, não petisca. Né? Mas obrigado pela coragem, Cássio, de se expor. Mas a ideia. Mas não é isso.
Não é isso. Da expressão, eu vos farei pescadores de homens. Ah, muito boa tentativa, patroa, mas também não é isso. Mais alguma? Débora, vai, Débora, faz essa... Tá no mudo, Débora. Tá no mudo. Tá no mudo, tá. Solta, abre o microfone, Débora. Agora abriu. Já que todo mundo está chutando, eu acho que o símbolo do peixe tem a ver com infinito, assim, parece um começo do infinito. Mas eu chuto também. Vocês estão criativos hoje. Vai, Thaís, a tua tentativa. Olha, não faço nem ideia, nem para chutar. Eu tenho mais um chute. Vai lá, patroa. É porque os apóstolos eram pescadores. Ah lá. Tá? Mas não, também não. Edir, Camila, tentativa de você. Dona Ivani, tá todo mundo tá quietinho aí. Vai, Edir, por que o símbolo do peixe é o símbolo do cristianismo? Eu já perdi, porque eu estava com o patrão, que era pescadores de almas, né? Tá. Então tá bom. Eu acho que durante os relatos da Bíblia, Jesus sempre usou peixe. A multiplicação dos pães, quando ele ressuscitou, que ele comeu peixe. Sempre que cita alguma comida na Bíblia, Jesus e os discípulos cita pão e peixe. Talvez tenha alguma relação com isso. Tá, não. Camila, quer dar a sua versão? Eu vou falar o que minha mãe colocou aqui. Que Jesus falou que ele nos faria pescadores de homens. E na realidade, ele multiplica, né? Ele fala, quando fala do crescimento da igreja do Senhor, fala lá na igreja primitiva, fala que crescia, eu não lembro exatamente o versículo, mas dessa multiplicação ia crescendo muito, a 2, a 60, a 90, era milhares de cristãos. E aí eu creio que tem a ver com isso, com esse crescimento, né, do reino, e por ele falar que que ele nos faria pescadores de homens. Realmente, sim. A palavra a questão do peixe, de ser pescador de homens, né, da multiplicação dos peixes, nos traz essa referência, tá? Então, talvez ela até tenha um pano de fundo para essa questão. Mas o fato principal é porque o peixe, em grego, é ictus. Ictus, tá aí eu escrevi aí no chat, para quem quiser ver. E o ictus, na verdade, pode ser feito um acróstimo com ictus, usando a primeira letra de cada um, dizendo Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, se você pega essas 5 letras, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, as iniciais dessas 5 palavras formam a palavra ictus, que é peixe em grego. Por isso que o símbolo do peixe é atrelado ao cristianismo. Isso, historicamente, se utilizava, então, esse ictus, né, que é o peixe, né? Então, claro que acho que isso tem relação com o fato de Cristo ter selecionado entre os apóstolos, né, diversos pescadores, essa relação de Cristo com o mar, né, é muito grande, a gente vê, né, por diversas vezes, até com a pesca, o fato de chamarem para serem pescadores de homens, o fato de Cristo ter a multiplicação dos peixes, né, então tem uma relação entre Cristo e o peixe, tá? Mas o fato, então, de falarmos que o cristianismo é o peixe é em função desse acróstimo que é feito, então, com a palavra peixe no grego. Tá bom? Então, foi aqui a sessão pergunta curiosidades do Christmas e do peixe para o cristianismo, que só o Christmas eu não queria trazer, porque ele tem muito a ver só com a questão americana lá, né? Mas tem a ver com o Natal. E agora a pergunta que o Cássio me pediu, para ver, e foi muito bem observado, Cássio, porque nós estamos na época do Natal. E a pergunta que foi feita para o Sproul é: a celebração do Natal é um ritual
pagão? Celebração do Natal é um ritual pagão? Esse aqui o Cássio, eu não vou deixar o Cássio falar, porque ele já leu a pergunta e já leu a resposta. Tá? Mas eu vou pedir aí para o Edir começar. Edir ou a Zezé, não sei, né? E aí? E agora, hein? Eu acho que não é. Eu acho que não é pagão. Ó, eu vou querer dizer o seguinte, ó, para ajudar vocês, o Sproul falou que essa pergunta aparece sempre para ele na época do Natal, tá? Sempre nessa época do Natal aparece essa pergunta para mim, se o Natal é um ritual pagão. E ele começa, para a resposta dele, eu não quero confundir ninguém, tá? Mas começa a dizer assim, não há nenhuma referência bíblica, né, de que Jesus Cristo nasceu dia 25 de dezembro, né? Pelo contrário, né, os estudos vão mostrando ali, se quem faz um estudo mais aprofundado, vai ter a certeza, né, de que não foi nessa época. Não foi nessa época, né? Por uma série de questões, né, climáticas, né, não ia fazer um censo, né, no inverno, né? No fim do ano um censo. Não é lógico, né? Mas a igreja comemora esse dia como... E aí, como fica? E aí? Por a quê? igreja está errada? Não, então, por quê? Por quê? Por que a igreja comemora nesse dia? Porque nós não temos uma data real, então definiu-se uma data e seguiu-se aquela. Muito bem. Por que decidiu-se essa data? Thaís. Bom, vale a pena comemorar o dia do nascimento de Jesus da mesma forma que nós comemoramos aniversário dos nossos filhos, etc. O Marçal até tem essa experiência recente, mas nós comemoramos aniversário dos nossos filhos como um dia digno de ser festejado, de ser lembrado, de ser um dia diferente, enfim. E como se precisava fixar no calendário um dia desses, a igreja cristã resolveu. Não é a igreja protestante, não. É a igreja cristã resolveu instituir o dia do Natal nessa data aí. O Natal é a comemoração do nascimento de Cristo, especialmente no nascimento do Cristo em nossos corações. Agora, veja só, nos Estados Unidos, o Natal tem pouca comemoração. Pelo que eu percebi, eu já passei Natal lá, eu percebi que, e outros também passaram, não foi só eu, perceberam que eles dão pouca ênfase na comemoração do Natal. Eles fazem uns enfeites, etc., mas as pessoas até misturam isso com o Dia das Bruxas, né? É uma confusão total. Mas o que eles comemoram mesmo é o Dia de Ação de Graças, o dia em que, nos Estados Unidos, é importante, é o Dia de Ação de Graças. Mas eles comemoram o Natal também, um pouquinho, assim, bem mais fraquinho que nós. Mas, associado ao Natal, veio esse negócio de Papai Noel, veio presente, veio não sei o quê, e não faz parte do contexto da igreja, nem do contexto do cristianismo, vou assim dizer. Então, esse é o ponto. Muito bem. Mais alguém quer? Tudo que o patrocínio falou tem razão. A questão é mais saber por que e é histórico, né? Não é de agora, mas por que selecionou-se então dia 25 de dezembro? Porque a questão histórica para o 25 de dezembro tem a ver com a pergunta, tá? Tem a ver com a pergunta. Essa pergunta vem porque quem estuda a história vai saber por que reservou-se o dia 25 de dezembro. Alguém sabe ou não? Não. Não? Muito bem. O que acontece? 25 de dezembro era uma festa romana, pagã, para celebrar religiões misteriosas. Então, havia uma festa
já no Império Romano, aonde que era celebrado, então, o dia 25 de dezembro, uma festa para celebrar religiões misteriosas. Então, os cristãos não queriam participar dessa festa. Tá? E para evitar, então, que os cristãos participassem dessa festa, instituiu-se, então, que neste dia os cristãos iriam, então, comemorar o nascimento de Cristo. Para transformar, então, a data, para ressignificar a data como sendo uma data cristã, e não para celebrar uma festa pagã. Então, por isso que ficou-se instituído, então, que no dia 25 de dezembro, os cristãos iriam comemorar uma data cristã, que era o nascimento de Cristo. Então, como as pessoas que vão estudar a história vão ver que dia 25 de dezembro era uma festa pagã, algumas pessoas pensam, então, que o Natal parece que, né, era uma festa pagã, mas não, né? Tinha essa festa, mas os cristãos, então, para que não participassem, né, fizeram, então, uma outra festa, ressignificando a data, né? A gente fez aqui a mesma coisa aqui né, em casa, no dia 31 de outubro, né, porque as crianças aqui iam tudo aí celebrar o Halloween. Eu aqui, agora eu não sei porque, o brasileiro é meio tonto, ele fica copiando os americanos, né, e a gente fica meio com a nossa cultura, a gente vai perdendo a nossa cultura, a nossa identidade, e vai se identificando com outro povo. E aí virou uma mania no Brasil agora, dia 31 de outubro. E aqui no condomínio eles fazem uma festa dia 31 de outubro, né? E a gente, sim, quando ele é mais criança, tudo bem, mas que nem o Davi já está com 12 anos, a gente já queria evitar que fosse ter essa... só que é uma dificuldade, que ainda não está naquela fase que entende completamente, né? E ver todo mundo participando, e todos os amigos vão estar lá, então o que a gente fez? A gente conversou com o Flávio, a gente conversou com o Cris, que tem uns meninos na idade dele, falou, vem todos os meninos para casa. O que vocês querem estar com os amigos, ter festa, vai ter tudo aqui. Então aqui vai ter comida, vai ter refrigerante, vai ter os amigos aqui, vocês fazem uma festa aqui, brinca aqui, que aí é a mesma coisa. Porque o Davi, ele ainda não tem a total compreensão, mas já consegue argumentar, né? Dizer, mas eu não tô nem ligando porque é o 31 de outubro, eu só quero estar com meus amigos, então esse é o argumento. Então tá bom, se você quer estar só com seus amigos vão vir para cá. Não os amigos daqui do condomínio, mas os amigos da igreja. Eles vão vir para cá e você fica com eles aqui. Aí eu e o Glauco aqui organizamos, né, a Raquel, a Suzana, a gente organizou um negócio que é para substituir, para você não participar lá, que é um negócio que a gente já não... Né, agora começa a ficar um pouco mais complicado na nossa idade, participa aqui. Foi isso que foi feito com nada, claro, que aqui numa escala bem menor, né? Mas é isso. Então, por isso que o Sproul fala que nessa época, né, muitas vezes ele recebe essa pergunta, porque realmente, historicamente, no dia 20 de dezembro tinha esta comemoração. Ele, inclusive, diz que, eu acho, no final de contas, que nós, cristãos, deveríamos celebrar mais datas cristãs, né? Nós, cristãos reformados. A Igreja Católica colocou diversos feriados aí para celebrar os dias de diversos santos, de padroeira da cidade, tudo mais, né? Falou assim, e nós, em contraponto a essas questões aí, né, acabamos não celebrando muito, né? Uma festa católica, que é a festa da Ascensão, né, que é a festa quando Cristo, então, sobe, então, aos céus depois da sua ressurreição. Assim, nós, por exemplo, nem comemoramos essa festa. E seria uma data importante para nós, protestantes, a ascensão de Cristo, né? E para nós, a gente não comemora. Esse é um exemplo onde o Sproul coloca no livro, onde ele acha que inclusive, nós, protestantes, deveríamos ter mais datas a serem celebradas através do cristianismo, porque isso reforça a cultura, isso reforça se lembrar do motivo, se lembrar né, da ocasião, né, o que aconteceu, e acho isso importante, né? Então, ele acha que, na opinião dele, nós,
reformados temos poucas festas. Deveríamos ter mais festas para fazer mais celebrações. Muito bem. Alguém que tem algum comentário? Alguém quer fazer ter alguma colocação? Débora? E a gente também teve essa dificuldade aqui em casa com o Danilo, com a festa do Halloween, que eu acho que ele já tem discernimento para entender que não era hora mais de ter essa confluência. E o argumento dele foi: eu não acredito em bruxa, eu não acredito nesses brinquedos de caveira, eu só quero ir buscar bala. Aí eu falei assim, que aqui no meu prédio são 21 andares, e 4 por andar. Então, a chance deles ganharem baldes e baldes e baldes de bala era enorme. Eu falei, mas eu posso comprar um saco de bala enorme para você? Não tá bom? Não, eu quero pegar. Ele era o maior da turma. Na verdade, no fim, eu não inibi, eu falei assim, eu entendi, na minha opinião, você não precisa mais disso, você já passou da idade, enfim, conversei. Aí ele falou assim, eu vou ajudar os pequenos, então, a guardar as balas. Eu falei, não, então, vamos fazer o seguinte, você está entendendo que esse é um tipo de comemoração que não nos cabe? Que a gente não comemora dia de bruxa, a gente não exalta nada disso, essas brincadeiras não são adequadas para quem é cristão, para quem frequenta a igreja como a gente vai. Aí, no final, ele ajudou os pequenos, tal, dividiram as balas, mas ele já ficou mais sem graça, assim, sabe? Chegou no final, as crianças estavam... Então, assim, eu acho que aos poucos, cabe a nós, os pais, trazer, sem causar uma confusão gigante, porque também, às vezes, causa um pouco de revolta, né? Uhum. A festa existe, os amiguinhos dele estavam descendo e brincando, e ele entendeu que não era uma exaltação ao Dia das Bruxas, ou ele nem sabe, às vezes, o significado, né? É mais a brincadeira das balas e coisas. Mas a gente já tem que ir trazendo para a vida dele, olha o cabelo dele enorme aqui, tem que ir trazendo para a vida dele o significado disso, assim como eu tenho feito com Imaculada, que é uma escola católica, né, que a gente optou por colocá-lo numa escola perto aqui de casa. Às vezes ele traz algum exemplo, uma festa ou uma comemoração católica, e é a hora da gente explicar o que a gente entende daquela situação, por que a gente não exalta Maria. Tanto é que um dia, eu não sei se o nosso tempo já acabou, mas teve um dia que tinha que fazer um trabalho de religião, que tinha que desenhar a família e o santo de devoção. O santo da família de devoção. Era um trabalho, assim, valia uma pontuaçãozinha, e ele entregou em branco, ele não me mostrou. Aí voltou uma nota da professora falando que ele tinha que preencher o trabalho, que não podia devolver em branco. Aí eu falei assim, bom, filho, vamos fazer a nossa família, Jesus, que não é santo, aliás, santo magnífico, né, mas não é o santo que eles representam. Aí ele falou, mãe, a filha do outro pastor também fez isso, vamos copiar dela. Eu falei, calma. Vamos colocar Jesus, a nossa família, e você explica que não é os santos que vocês entendem, mas a nossa referência é Jesus. Então, assim, é uma hora da gente trabalhar essa divergência, porque eles vão ter esse conflito, né, na vida, no dia a dia. Então, não adianta a gente ser cruel e dizer chega, acabou, e a vida não existe, essas coisas não vão acontecer, porque é melhor que a gente explique, né, eles tragam as perguntas para a gente, os conflitos aí com a gente, né? Exato. Eu também acho que é assim, não adianta muito radicalismo nessas coisas, não, porque, né, vai ter o tempo de entender, vai ter o tempo de devagarzinho vão compreender mais fácil com o diálogo do que com a proibição aí. Mas, gente, muito bem. Oi, Dani. Oi, pode falar. No dia 26 vai ter uma grande festa online para comemorar meu aniversário, tá? Opa! Cada um na sua casa.
Essas festas eu não gosto muito, não. Eu também não. Não tem brigadeiro, não tem bolo. Nada. Tem, eu mostro daqui. Dona Ivanice, se a senhora quiser incrementar a sua festa, a Suzana entrega na casa de cada um um kit. Tudo prontinho. Aí ela não fica só virtual. Tá certo. Então, tá bom. Gente, eu queria agradecer muito aí, a gente está encerrando hoje a nossa turma, né? Queria agradecer muito aí a presença e a participação tão voluntária aí, voluntária a gente dizendo o nome, mas tão sincera e tão importante para nós, né? Com colocações muito interessantes, trazendo opiniões, pontos de vista. Acaba sendo um aprendizado para todos nós, às vezes um argumento que a gente não tinha pensado, vocês trouxeram, né? Claro. Queria agradecer muito aí a presença, aqui tá o núcleo mais fiel, né? Praticamente vocês é que levaram aí a nossa aula todos os domingos, né? A gente tinha participação especial de um ou outro, mas desculpa minha cachorra aqui. Mas então eu queria muito agradecer da presença de vocês e já convidá-los. Débora, está com o livro aí na mão? Meu livro ficou no outro quarto. Meu livro está longe, mas eu posso buscar. Dá um minuto, peraí. A gente vai tratar sobre o livro de Gálatas no próximo semestre. E é um livro bem interessante do Timothy Keller. Voltei. Tá aqui o livro. Tá? Gálatas para você. Tá? É o livro aqui do Timothy Keller. Para quem quiser, tá? A gente vai estudar esse livro numa aula de escola dominical. Vocês fiquem, vai ter outros assuntos, tá bom? Vocês podem ficar à vontade, cada um pode ver que sala que vocês vão querer assistir, de quais assuntos e tudo mais. Mas este livro aqui é o que a gente vai adotar. São 13 capítulos e ele fala sobre o livro de Gálatas, tá? E como um teaser aqui, ele começa a dizer que Paulo começa a escrever o livro de Gálatas já meio bravo com aquele povo, que não é a mesma forma como ele começa a escrever as outras cartas para os outros povos, né? Quando ele escreve para Gálatas lá, Paulo estava meio bravo, né? Na Galácia lá com aquele povo. Por que Paulo estava bravo lá com aquele povo? Tá? Então, um teaser aí, nas primeiras aulas vocês já vão descobrir, tá bom? Mas é bem interessante, eu já comecei a ler o livro, ele é bem bacana, assim, vai ser bom para a gente tomar como base. Tem a venda na Amazon, tem a venda na Submarino, se alguém quiser comprar e ler, ele sai mais ou menos por 30, 35 reais. O meu foi por 31 reais, o livro mais o frete. Tá? Sim, eu também, 31 reais. Livro mais o frete. E aí a Débora comprou no Submarino e eu comprei na Amazon. Né? E nós vamos dividir a sala, a Débora, o Ivênio e eu. Tá? Então, nós vamos aí ter o reforço do Ivênio. Então, estão todos convidados, mas sintam-se à vontade para poderem participar da classe que despertar em vocês o maior interesse. Tá bom? A previsão é fevereiro, né, Eli? Previsão Isso. do retorno. Ainda aqui com a gente, as turmas, né? Agora, a partir de domingo que vem, as aulas serão conjuntas. Teremos a aula, aí vocês vão poder assistir pelo YouTube, né? A aula será transmitida, ou quem for para a igreja pode assistir a aula lá no templo, tá? Então, agora, em dezembro e janeiro, né, os 2 domingos aí de dezembro e janeiro, as aulas serão no templo. Janeiro inteiro, então nós começaremos as nossas aulas em fevereiro, nós vamos voltar com as salas. Tá bom? Então eu queria agradecer de novo, muito. Eu vou pedir para a Débora, então, orar para nós e para a gente encerrar, então, a nossa turma.
Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor esteve conosco, o Senhor colocou o Eli na frente dessa classe, nos conduzindo, ó Pai, e grandes coisas, Senhor, grandes reflexões, grandes temas, onde nós podemos trazer, Senhor, a Tua palavra e muitas dúvidas nossas, além de tudo, Senhor, podemos confrontar com os irmãos, com a experiência de cada um, com a palavra, Senhor, de cada pessoa. Te pedimos pela vida de cada família que está representada aqui, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, conduzindo no final deste ano, cuidando da saúde de cada um deles, nos preservando, ó Pai, para que possamos unir nossas forças, Senhor, e reiniciar o ano de 2021 na Tua presença, estando sob o Teu controle, sabendo, Senhor, da nossa dependência de Ti. Te agradecemos por cada um que continuou firme aqui na sala e que o Senhor realmente nos anime, nos traga forças para que o ano que vem a gente possa estar, Senhor, frequentando alguma classe, Senhor, que o coração da gente esteja unido ainda para que a gente fique contido contigo, ó Pai. Te louvamos por tudo e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, patrão. A perspectiva é de que em fevereiro ainda continue o Covid, porque não vai dar tempo de liberar dessa coisa. Então, provavelmente, a classe vai ser, pelo menos durante alguns meses, aí, ainda à distância. Ah, então, eu acho. A gente vai ter que renovar as nossas energias, embora a gente já esteja um pouco cansado dessa sistemática, porque o que a gente gosta mesmo é de estar junto. Agora, a metodologia que você adotou é a que a gente usa em classes quando a gente tem afinidade com os nossos alunos, que é o papel mais importante do professor. É conhecer os seus alunos, é fazer pergunta, é participar. Eu achei fantástico esse jeito de você fazer, e alguns de nós já fazíamos antes, mas seja através da internet, seja presencialmente, nós vamos continuar, se Deus quiser, estudando seriamente como nós fizemos este ano. Embora, às vezes, as perguntas deem motivo para alguma brincadeira, mas a brincadeira também faz parte do aprendizado. A gente tem que ter esse entusiasmo. Né? Todo mundo sabe que eu dei aula há muitos anos, e a coisa mais bacana que tem numa classe é a gente ver essa troca de informações, essa ideia de participar, a ideia participativa. Nós sentimos muita falta de não podermos participar presencialmente, um olhando para o outro, porque esse negócio de internet está cansando, porque tem muita coisa, a gente fica sem saber o que não aguenta mais. É horrível, né? Então, vamos lá. Tá bom. Eu acho até que esse sistema mais light, da gente poder interagir, todo mundo participar, eu acho que facilita o agregar, e aí a gente sente falta um do outro, né? Eu estou lembrando aqui do Roberto, que sempre esteve com a gente. Também. Então, a gente acaba conhecendo, vira uma mini família, né? Assim, a gente sabe do seu cachorro, que é estridente, a gente acaba conhecendo assim, a gente se une de uma outra forma, né? Essa abrangência da liberdade das pessoas comentarem a experiência, da família, alguma coisa que já aconteceu, muitas vezes traz um tipo de união que a gente, muitas vezes na classe, a gente não se sente tão livre para contar, ou a gente não conhece particularidades da vida da pessoa. Então, se a gente vai falar sobre Gálatas, a intenção nossa é abrir para perguntas também. O livro é bastante dinâmico no sentido de interação, da experiência de vocês, a gente vai abrir para perguntas, para conversas, discussões, e eu já recomendaria para que nesses 2 meses, dezembro e janeiro, todo mundo lê o livro de Gálatas. É um livro super interessante, nós vamos levar muita bronca, nós vamos ter que melhorar muito na vida cristã nossa, então a gente já começa lendo o livro de Gálatas, tem 2 meses para todo mundo começar lendo, para a gente chegar com as perguntas e as dúvidas já fresquinhas, né? É isso aí.
Gente, muito obrigado de novo pela persistência de vocês aí, pela paciência e pelas participações, porque realmente as participações aí foram fantásticas, tá? Muito obrigado, bom domingo a todos e vejo vocês agora nas aulas em conjunto.